Gente, vocês viram aí, né? No capítulo 26 de Levítico, que Deus é bravo, né? Não é bravo, Deus é justo, né? Tipo assim, se alguém faz alguma coisa contra você, ele falava que é olho por olho, dente por dente, né? Se fizeram com você, você pode fazer com eles também. Tá aqui em Levítico também aí, nos vídeos que eu li, que eu coloquei pra postei aí, se você quiser ver. Ele falou que, né, que se vocês não escutarem nem cumprirem todos os mandamentos dele, se rejeitarem os decretos, as leis dele, as decisões judiciais, e não cumprir todos os mandamentos de Deus e violarem o pacto que ele fez com o povo de Israel, que na verdade não sou eu, não é você, nós não ficamos no Egito, era o povo de Israel, o povo de Jacó, descendente de Jacó. Eu não sou descendente de Jacó. Ele falou que se vocês não fizerem isso, ele ia punir o povo de Israel. Ele ia colocar aflição no povo, ia colocar doenças como tuberculose, febre ardente, fazendo os olhos das pessoas falharem, ficarem cegas. E também ia fazer com que a vida da pessoa fosse embora, né? A pessoa ia definhar até morrer, se a pessoa não fizesse o que ele pedia. Então, vai estar no vídeo anterior, vocês podem ver aí com delicadeza, com exatidão, pode acompanhar com a Bíblia de vocês, o que eu estou falando, que é muito bom também. Nós estamos aqui em Levítico, capítulo 27, versículo 1. Jeová também disse a Moisés, versículo 2. Moisés, diga aos israelitas, se um homem, diga aos israelitas, Moisés, diga aos israelitas, você vai dizer o seguinte, Moisés, olha o que você vai dizer para eles. Eu vou falar para você e você vai falar com eles. Ó, presta atenção. Versículo 2. Você vai dizer o seguinte: se um homem fizer um voto especial, uma promessa, um voto, de oferecer a Jeová o valor estabelecido de uma pessoa. Versículo 3. O valor estabelecido de um homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Versículo 4. Mas no caso de uma mulher, o valor estabelecido será de 30 ciclos. Versículo 5. Se for alguém de 5 a 20 anos de idade, está na flor da idade, né? O valor estabelecido será de 20 ciclos. No caso de um homem, é de 10 ciclos, mas no caso de uma mulher, né? Versículo 6. Se for alguém de 1 mês de idade aos 5 anos de idade, o valor estabelecido será de 5 ciclos de prata. No caso de um menino, homem, macho, 3 ciclos. E de prata, no caso de uma menina, né? Também. Versículo 7. Se for alguém, assim, de 60 anos de idade, que já é idosa, porque 60 anos de idade já é idoso. Por quê? A regra que eles falam de vivência de um ser humano de 100 anos. Então, já passou dos 50, já passou da metade. Então, 60 já passou da metade, então já é idoso. Versículo 7. Se for alguém de 60 anos de idade para cima, o valor estabelecido será de 15 ciclos no caso se for um homem, e de 10 ciclos no caso se for uma mulher. Versículo 8. Mas, sempre tem um mas na vida de todas as pessoas, se aquele que fez o voto for pobrezinho demais para pagar o valor estabelecido, a pessoa ficará diante do sacerdote. Quem era o sacerdote? Arão e os 2 filhos de Arão. Eram 4, mas Deus matou 2 com fogo, porque eles chegaram perto de Deus
perto do incensário de Deus. Deus estava lá. E o sacerdote Arão, se não for Arão, Arão vai passar pelos filhos dele, estabelecerá um valor para aquela pessoa que é pobrezinha, que não tem dinheiro, né? Que não tem prata. Então, o pobre sempre tem uma saída para Deus. O sacerdote Arão fará avaliação segundo os recursos daquela pessoa que fez o voto. Os recursos materiais, o que aquela pessoa pode dar ou não. Versículo 9. Se o voto que aquela pessoa fez, uma promessa, envolver um animal que pode ser apresentado numa oferta a Jeová, o que for dado a Jeová se tornará algo sagrado. Versículo 10. Ele não pode substituir o animal, nem pode trocar o animal. O bom pelo ruim não pode. Não pode trocar o bom pelo ruim. Ou nem pode trocar o ruim pelo bom. Mas se ele trocar um animal por outro animal, tanto o primeiro animal que ele prometeu, fez o voto, como que o que ele substituiu pelo animal que ele fez o voto, se tornarão sagrados. Versículo 11. Se for um animal impuro, animal com problema, impuro. Se for um animal impuro, que não pode ser apresentado como oferta a Jeová, o ofertante fará o animal ficar diante do sacerdote Arão. Versículo 12. O sacerdote Arão vai avaliar o animal, então, segundo a qualidade do animal, e o animal terá o valor que o sacerdote Arão estabelecer. Versículo 13. Mas, se ele quiser resgatar o animal, dará o valor estabelecido para o animal acrescido de 1/5, quer dizer, tem juros. Versículo 14. E se um homem santificar sua casa como algo sagrado para Jeová, o sacerdote Arão vai avaliar a casa segundo a qualidade da casa. A casa custará o que o sacerdote Arão estabelecer. Versículo 15. Mas, se aquele que santificar sua casa quiser resgatar sua casa, porque deu para Deus, ele dará então o valor estabelecido, acrescido de 1/5 de juros, e a casa se tornará dele novamente. Versículo 16. Se o homem santificar para Jeová parte do campo que ele planta, que ele possui, o valor será estabelecido de acordo com a quantidade de semente necessária para semeá-lo naquele campo. 1 homer de semente de cevada valerá 50 ciclos de prata. Versículo 17. Mas se esse homem santificar seu campo lá no ano do jubileu, o valor que foi estabelecido não deve mudar, não. Versículo 18. Se esse homem santificar seu campo depois do jubileu, o sacerdote Arão calculará para ele, aquele homem, o valor de acordo com os anos que faltarem até o próximo ano do jubileu, e deve-se fazer um abatimento do valor estabelecido. Versículo 19. Mas se por acaso, se aquele homem que santificou o seu campo quiser resgatar o seu campo de volta, esse homem dará o valor estabelecido, acrescido de 1/5 de juros, e o campo continuará a ser dele. Dá para quem? Para Deus? Para Arão, o sacerdote, que não será para Arão, será para Deus. Versículo 20. No entanto, se esse homem não resgatar o campo dele, e o campo for vendido a outra pessoa, não poderá ser resgatado. Versículo 21. Quando o campo ficar livre no jubileu, este homem ele se tornará algo sagrado para Jeová, como campo devotado a ele. O campo se tornará propriedade dos sacerdotes. Versículo 22. Se um homem santificar para Jeová um campo que ele comprou, que não for parte da sua propriedade hereditária. Versículo 23. O sacerdote Arão calculará para ele o valor de acordo com o número de anos até o ano do jubileu. Este homem dará no mesmo dia o valor estabelecido. É algo sagrado para Jeová.
Versículo 24. No ano do jubileu, o campo voltará para aquele de quem ele comprou o campo, aquele a quem a terra pertence. Versículo 25. Todo valor deve estar estabelecido segundo o ciclo padrão do lugar santo. O ciclo deve ser de 20 geras. E na época, né, de Deus, né, a moeda de Deus era dos animais, as terras, né, como é hoje, né? Mas não é da mesma moeda, não é a mesma coisa. Versículo 26. Mas ninguém deve santificar o primogênito dentre os animais, aquele que nasceu primeiro, visto que ele nasce como primogênito para Jeová. Porque quando ele nasce, o primeiro a nascer, as primícias é de Deus. Então ele falou que não pode oferecer ele, porque ele é santo, porque ele é de Deus, ele pertence a Deus. Quer seja touro, quer seja ovelha, já pertence a Jeová aquele que nascer primeiro. A primeira cria já é de Jeová, aquele que não tiver nenhum problema. Não for manco, não tiver uma verruga, não tiver uma pinta, esse já é de Deus, já é de Jeová. Versículo 27. Se for o primogênito de um animal impuro, e ele o remir segundo o valor estabelecido, ele deve dar o valor do animal acrescido de 1/5 de juros. Mas se o animal não for resgatado, será vendido segundo o valor estabelecido. Versículo 28. No entanto, nada que um homem devotar, fazer promessa, fazer um voto incondicionalmente a Jeová, Javé, Deus dos exércitos, dentre tudo que for seu, pode ser vendido ou resgatado. Seja pessoa, seja animal, seja um campo que ele possua. Tudo que for devotado é algo santíssimo para Jeová, porque ele deu um voto, ele fez uma promessa, é devotado a Jeová. Versículo 29. Além disso, nenhuma pessoa que tenha sido condenada à destruição pode ser remida. Essa pessoa sem falta deve ser morta. Versículo 29 do capítulo 27, capítulo 27 de Levítico. Deve morrer. Deus fala aqui, deve morrer, deve morrer. Versículo 30. Toda 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo, quer dos frutos das árvores, pertence a Jeová. Versículo 30. Toda 10ª parte da terra, quer dos produtos do campo, quer dos frutos das árvores, pertence a Jeová. É algo sagrado para Jeová. Versículo 31. Se um homem quiser resgatar algo da sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescido de 1/5 de juros. Versículo 32. Quanto a toda 10ª parte dos bois, das ovelhas, o 10º do animal, de tudo o que passar debaixo do cajado, deve se tornar algo sagrado para Jeová. Versículo 33. Ele não deve examinar se o animal é bom ou ruim, nem deve trocá-lo o animal. Mas se ele tentar trocar o animal, tanto o primeiro animal como o que o substituiu, devem se tornar sagrados. O animal não pode ser resgatado. Versículo 34. Esses são os mandamentos que Jeová deu a Moisés para os israelitas. Não é para mim que sou brasileira, não é para o chinês, não é para o japonês, não é para os egípcios, é para o povo israelitas. Lá no Monte Sinai que Deus falou com Moisés. E até a próxima.